que tudo soa para mim. Então as coisas significam o que eu sinto por elas. E isso é modificável. Quando o pessoal fala aí de TRE, terapia racional emotiva, ou TCC, terapia cognitiva comportamental, está se referindo nada mais, nada menos do que a nossa capacidade de ressignificar as coisas. É possível mudar o passado? Não. Não. Não? Não. Não. Chega a quase ser possível através de uma coisinha. Através disso. Se eu mudar o meu olhar, a forma como eu vejo todo o meu passado, é quase como ter mudado ele. Porque é o impacto dele em mim. Então, se eu tenho um passado destrutivo e minha visão sobre ele é destrutiva, ele vai ser destrutivo. Agora, se eu uso minha dependência química, minha adicção, meus 18 anos atrás de uma lata esfumaçada, para fazer algo como o que eu faço hoje, eu estou ressignificando a minha história. Tá? Então, existe uma forma, sim, de eu ressignificar tudo ao meu redor. E essa é que é a grande ideia. Todos nós carregamos uma verdade. Defendemos verdades particulares, temos várias religiões, vários deuses, várias filosofias, e todo mundo carrega a sua verdade e não há problema algum nisso. E nós chegamos à conclusão que existe uma única mentira. Qual é a única mentira que existe? A que eu falo pra mim mesmo. A que eu conto pra mim mesmo. Auto-engano. Ela é inquestionável porque ela parte dentro do meu próprio sistema de crença. Então, se eu falo algo que eu não acredito, isso é uma mentira inquestionável, que eu não estou defendendo uma verdade paralela à minha. Eu estou em choque comigo mesmo. E a dependência química é isso. Eu me torno um ser dividido. É o ser que destrói e o ser que conserta tudo. A literatura DNA traz como médico e o monstro. O monstro que vai destruindo, que vai consumindo, e a hora que vem o esgotamento, vem o outro ser atrás e vai consertando tudo. Consertando tudo. Até que por fim o médico se cansa, aquele ser que conserta se cansa, ou perde suas condições, perde suas forças, as suas capacidades, seus recursos, seu apoio, sua família, e aí o monstro finalmente o engole. E aí a adicção vence. Nós podemos ressignificar as coisas, nós carregamos algumas mentiras sobre nós mesmos, e essas mentiras precisam ganhar um tom diferente. Hoje eu vou explicar um pouquinho por que um ser ele se divide. Como que é possível isso? O cara que comete o ato é o cara que depois olha e fala, eu não acredito no que eu fiz. Eu não me reconheço. Como é possível, cara? Tem dois seres habitando o mesmo indivíduo? Mais ou menos isso está acontecendo. Só quem já ouviu falar em Freud, tá? Sigmund Freud. A psicologia, ela saiu da filosofia, tá? Final do século XIX ali, começou a surgir algumas tendências para uma psicologia chamada psicanálise, tá? Que foi desenvolvida por Freud. A psicanálise, na minha opinião, é a psicologia que mais se infiltra dentro do ser humano para tentar compreender ele. Hoje em dia a psicologia que vigora no mundo é conhecida como behaviorista, que ela serve assim, pega o indivíduo, trata e devolve ele para o mercado de trabalho. Ela tem pressa, mas a psicanálise para entender o indivíduo. O ego é a consciência que eu tenho de mim. Ou seja, é quando eu olho para mim e percebo quem eu sou. É quando alguém pergunta, quem é você? E aí eu vou falar, eu sou pá, 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 pá. Isso é o ego, é a consciência que eu tenho de mim, tá? Só que eu sou muito mais que isso. Eu tenho coisas em mim que eu não sei. Tem coisas em mim que são inconscientes. Então tem mais dois personagenzinhos. O outro é o id. Id quer dizer isso, ou a coisa, né? Que se refere a quê? A algo que seria animal, que seria primitivo. Então o id, ele se refere a tudo que é desejo, tudo que é vontade, né? Tudo que são paixões. O superego, lá do outro lado, é a consciência que nós temos da vida social. Ou seja, é a nossa noção de certo e errado, são as leis, as normas, as regras, é a capacidade de sentir culpa, sentir receio, ou seja, tudo aquilo que eu infrinjo contra mim mesmo para regular o meu comportamento, como se alguém de fora estivesse me olhando. Então são esses três personagens que atuam. Então eu vou fazer uma encenaçãozinha aqui básica, que eu gosto de explicar melhor isso daqui. Legal. Tá eu aqui, né, o ego. Aí passa, vamos chamar ela de Tiffany.
Eu tô aqui, passa a Tiffany, né, com aquela sainha e aquele decote. Aí eu olho. Aí o Id vai falar, caramba, meu, que mina gostosa, vai lá, meu, abaixa a saia dela e faz o que você quiser. Aí o superego chega, ei, calma aí, cara, não é bem assim. Existem algumas leis, a propósito, o marido dela tá por aí. Aí o Id olha e fala, pô, cara chato, você de novo atravessando nossa vida. Você é muito mala, cara. Voa em cima dessa mulher, voa, agarra ela, pega, faz o que você quiser com ela. Aí o superego chega, fala, você sabe que não é isso, você já se ferrou, lembra quando você era criança, que seu pai te bateu porque você mexeu na coisa da menininha? Lembra daquilo e daquilo e daquilo? Então, você aprendeu na sua vida que não é bem assim que funcionam as coisas. Aí o ego chega no meio e fala, tá bom, Id, tá bom, superego, vamos fazer o seguinte, eu vou lá, chegar nela, perguntar o nome, perguntar se ela tá acompanhada, vou chamar ela para sair, vou fazer um convite e no fim das coisas, Id, se der sorte, você vai comer a menina, né? E no fim das coisas, se tudo der certo, tal do Id, você vai satisfazer o seu desejo sexual, que por sinal também é meu e por sinal também é do superego, porque nós todos somos um só, apesar da alegoria dividir em três. A questão é essa, tá em uma pessoa só, tá? São coisas dentro de mim dialogando, é uma inteligência que por si só tá ali se movendo dentro de mim, sem precisar que eu fique pensando sobre isso, fazendo esse monte de cálculos na minha cabeça. Olha como isso é fantástico. Então essa inteligência que nós temos para além da consciência, é aquilo que é automático dentro de mim. Meu, se eu tivesse que regular conscientemente tudo do meu corpo, eu tava ferrado, cara. Eu ia ter que cronometrar as batidas do meu coração, a temperatura do meu corpo, a minha respiração, meu piscar de olho, o meu suor, minha transpiração. Né? Imagina, minhas emoções, minhas percepções, o que... Meu, 98% do que acontece comigo é automático e eu não percebo. É aquilo que não faz parte da minha consciência. É aquilo que eu não estou testemunhando sobre mim. Eu fiz aqui um desenho bem feio, por sinal. Tá aqui a Tiffany, e já falaram ali o Bart, né? Bart Simpson, bem mal feito. Mas só para explicar algumas coisinhas. Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o que é sensação, sobre o que é emoção, sobre o que é sentimento, que muitas pessoas acreditam que sentimento e emoção é a mesma coisa. Falar um pouquinho de comportamento, falar um pouquinho sobre atenção, falar sobre dor e prazer, sobre necessidades. Vamos pincelar mais um pouquinho a questão da cognição, inconsciente, subconsciente, plano de fundo, o nome que quiser dar para essa área que não é consciente. Existem vários nomes, tá? Parece um monstro de 7 cabeças? Não. Pode parecer que vai complicar, que vai... Mas não, vocês vão ver como é legal, é gostoso de aprender, faz toda a diferença no tratamento, que não é aula de psicologia. Isso aqui é pra gente colocar na nossa recuperação. Isso aqui é a base da terapia que nós vamos iniciar, tá bom? Então nós aprendemos que nós podemos ressignificar o mundo, só que nós temos que entender como isso aqui funciona. Porque as minhas emoções, se eu não tiver inteligência sobre elas, sabendo qual é o poder do meu pensamento, da minha cognição, o que são sensações, o que são cada coisinha dessas, eu vou perder para o lado inconsciente. Ou seja, tudo aquilo que é automático em mim vai continuar controlando a minha vida. Ir para biqueira não parece automático? O negócio vem, pô, não tem trabalho nenhum. Às vezes é um sacrifício gigantesco eu ir para a igreja todo domingo, mas se eu tiver aqui na biqueira a cada 10 minutos, tranquilo, de boa, eu vou. Automático. Tá no automático, pertence Vai a sozinho. Vai sozinho. Não existe esforço, tá? Tá nesse grupo aí que eu não tenho dificuldade alguma de exercer. Nosso companheiro, ele se relaciona com o mundo através do quê? Dos sentidos, né? O toque, o olhar, o que eu escuto, o que eu cheiro, o gosto das coisas. Tá? Sentido, sensação. Tudo aquilo que é tátil, visual, tudo que pertence à percepção sensitiva. E com isso eu percebo o mundo ao meu redor. Essas coisas vão entrar em mim, né? Todas essas percepções vão entrar em mim dentro da minha história. Eu tenho uma história, não tenho? Nasço dentro de uma família específica, uma família que tem um costume específico. Pai bom, pai mau, pai alcoólatra, pai religioso, pai autoritário, pai bundão, mãe ausente, mãe presente, mãe solteira. Então, vários contextos. E eu vou percebendo o mundo ao meu redor
dentro de vários contextos. Então é uma coisa sutil. Às vezes a gente acha que por viver no mesmo mundo, por falar a mesma língua, por dividir o mesmo espaço, nós somos muito parecidos. Somos em muitos aspectos, galera. Mas existe uma distância gigantesca de significados que nós carregamos. E essas são as verdades que nós carregamos. Cada um carrega sua verdade por causa disso. Cada um experienciou a vida de uma forma diferente. Só que a partir do momento que eu mesmo começo a atacar minha própria verdade, porque se eu aprendi que a vida é importante, se eu aprendi que mãe é importante, pai é importante, filho é importante, se eu aprendi que eu tenho que trabalhar para poder comer, né? E eu não estou conseguindo fazer isso por causa da minha doença, eu estou mentindo para mim mesmo. Eu estou indo contra o que eu sei que é verdade, porque eu não estou conseguindo realizar. O pensamento, alguém consegue parar de pensar? Não. Não rola, né? Não rola. Né? Para de pensar alguém. Pensa numa bola, todo mundo. Vem a imagem, bonitinha, né? Para de pensar na bola. Ai, caramba, a bola não sai na minha cabeça. Bola maldita, chuta ela daí. O pensamento é inevitável. Uma meditação, por exemplo, o budismo vai ensinar técnicas maravilhosas. Eu aprendi coisas muito boas dentro do budismo. Uma meditação não é para eu esvaziar a mente. É impossível eu parar de pensar. Só que o pensamento ele vem de dois lugarzinhos, tá? Assim como os três personagens, né, é uma alegoria, só uma forma de explicar, eu falar que vem de dois lugarzinhos também é uma forma de explicar, coisa bem mais complexa que isso, tá? Mas para ficar simples, vamos colocar assim. O pensamento ele vem de qualquer jeito, tá? Se eu tiver à toa, sem intenção, sem reflexão, sem ideia, né, sem planejamento nenhum, os meus pensamentos vão surgir com base no quê? Necessidades que eu sinto, estímulos visuais, lembranças, coisas que eu vejo. Então eles vão vir aleatoriamente. O pensamento vai estar ali, trabalhando. Pensar é inevitável, tá? Então o pensamento vai existir de qualquer forma. E é justamente a nossa inabilidade de pegar esse pensamento e dar uma direção para ele que permite com que a obsessão chegue. Porque ela vai vindo devagarzinho. Até que, por sua vez, ela me toma. E depois eu vou explicar por que eu não tenho força de ação sobre ela. Minhas emoções, meus instintos, criam pensamentos também. Criam imagens, deseja, vai lá, faz filminho na cabeça. Cria namoradas virtuais, namoradas imaginárias. Né? Que garoto de 8, 9 anos nunca teve uma namorada imaginária, né? Faz sexo artesanal. Só que nós, seres humanos, como eu falei esses dias, temos uma habilidade muito grande, muito louvável, muito maravilhosa e responsável pela destruição do planeta ao mesmo tempo, que torna meio contraditório, mas é a nossa grande habilidade, que é a tal da Cognição. Cognição, tá bom? Cognição, nossa capacidade de exercer a lógica, de exercer a razão, ou seja, de pegar símbolos, de pegar conceitos, de pegar impressões, colocar tudo aqui como se fosse uma grande lousa, organizar e falar isso bate com isso não vai atrapalhar aquilo, isso não conflita com isso, então o caminho é esse. Pronto, isso é lógica. Isso é a cognição. Pessoal, então meu pensamento está sendo ali modelado pelas minhas emoções. E eu sou um ser passivo, eu sou um ser que não gosta muito de usar a inteligência. Um ser avarento, que sempre se entregou às paixões. O que os adictos têm em comum é que às vezes a gente esquece de raciocinar. E adora que nossos pensamentos fluam, porque é prazeroso deixar que as minhas emoções controlem os meus pensamentos. Por quê? Porque daí traz mulher pelada na cabeça, né? Traz o cachimbo na cabeça, traz o futebol na cabeça, traz um monte de entretenimento. É como se fosse uma televisão. Quando eu tô de boa, sozinho, sem ninguém, eu não fico pensando, imaginando coisa, viajando. Parece que eu tô assistindo uma TV. Eu tô entretido ali, tô tirando uma onda. Eu fico passando filminhos na minha cabeça, imaginando coisas. Às vezes eu tô ouvindo música, fico imaginando que eu tô tocando, né? Sonhando ser um astro, né? Enfim, uma espécie de entretenimento. Isso vem do campo emocional, o campo das paixões, o campo dos desejos. É uma delícia se entregar a isso. Aí vem a tal da cognição, aqui ó, o chato do superego, né? Aquela coisa mais trabalhada, que a sociedade me ensinou e falou, é assim, é assado, tem regra, né? Um quadrado ele é assim, um quadrado não é redondo, tá bom, Adic? Por mais que você tente enfiar uma bola num quadrado, você não vai conseguir, tá? Porque a gente tenta fazer isso o tempo inteiro, tá bom? E a cognição vem dizer isso.
Aí ela entra no mesmo conflito aqui. Minhas emoções vão dizer, meu, tá tão gostosinho pensar assim, por que essa tal cognição tem que vir e dizer que eu preciso buscar minha filha na escola? Tem que vir e me dizer que existe um artigo na Constituição Penal que me impede de portar drogas, que me diz que eu posso ficar preso, que me diz que eu posso ser internado, que me diz que eu posso morrer, que me... Pô, caramba, como essa tal cognição é chata, cara. Que mala que ela é. Graças a Deus que ela existe ainda. Porque é ela que vai chegar aqui e vai falar, camarada, reflete um pouco melhor. Então o meu pensamento, que até agora vinha sendo guiado pelas emoções, eu penso em tudo que eu sei ao mesmo tempo? Não. Possível, né? Elas estão guardadinhas em algum lugar, então, sem eu estar usando. A consciência é aquilo que eu estou usando agora, é o conhecimento, a experiência que eu estou usando agora. O inconsciente, o subconsciente, o plano de fundo, é todo esse conhecimento acumulado que eu não estou usando nesse momento. Que eu tenho, mas que eu não trago para essa frente, que eu não trago para minha linha de raciocínio, porque agora ele não me faz diferença nenhuma. Ele não me tem importância, tá? Então, até então, minhas emoções estavam resgatando nesse plano de fundo as coisas e criando pensamentos, tá? Agora, minha cognição, eu parei, voltei minha atenção ali e falei, calma, pera lá. Aí eu começo a puxar conscientemente coisas. Começo a puxar regras, leis, normas, afetos. Começo a lembrar que eu amo a minha esposa, que eu amo a minha filha, que é necessário estar internado, apesar de ser ruim. E aí, o meu pensamento, que até então estava entregue a algo automático, começa a se questionar. Eu questiono a mim mesmo e eu me policio. E aí eu consigo manter um padrão de comportamento aceito. Se eu estou com fome, né, por exemplo, que é uma sensação fisiológica, não é uma emoção, mas ela causa uma sensação fisiológica também, meu corpo reage, né? Se eu estou com fome e vou fazer compra no mercado, eu tendo a gastar muito mais do que se eu tivesse jantado antes. É como se eu estivesse comendo cada coisa que eu estou pondo no carrinho. As sensações, as emoções, meu estado orgânico, meu estado fisiológico é responsável por aquilo que eu busco dentro de mim como informação para eu usar no momento que eu preciso. Agora a diferença entre emoção e sentimento. Quando eu olhei a Tiffany, meu coração começou a bater mais rápido, as minhas artérias tiveram alguma contração, alguma dilatação, alguma coisa aconteceu prazeroso ali embaixo. Senti algo prazeroso em mim, algo que me diz que essa mulher é especial. Então, assim, é um monte de fenômenos que, antes de ser poéticos, são orgânicos, fisiológicos. No sono, a atividade cognitiva ela diminui, ou seja, o pensamento lógico, que é o que mais gasta caloria no corpo humano, é pensar. Um corpo parado é o cérebro, é o órgão que consome mais calorias. Interessante isso, né? A cognição descansa, tá? As emoções passam a fluir. Ela descansa, mas não para, né, Leandro? Desculpa interromper. Ela descansa, mas ainda tem um pouco de... A cognição, ela só vai acontecer, gente. A gente sonha toda noite? Eu sonho. Sonha. Eu sonho toda Sonho. A gente sonha toda noite. Só que a gente só lembra do sonho quando pelo menos um pouquinho da minha atividade cognitiva estava presente. Quando realmente eu não lembro de nada, é porque aí sim, cara, a minha cognição estava bem lá embaixo mesmo, a ponto de eu nem ter presenciado o que estava acontecendo dentro de mim. Eu estava ausente. Tanto que a maior parte dos sonhos ocorre no soninho que a gente tira na hora do almoço. Por quê? Porque a gente não consegue ter um sono profundo, então a atividade cognitiva ainda fica. Ou pela manhã, 5h30 da manhã, 6, que é a hora que a gente está quase despertando. E a gente lembra daqueles sonhos, tá? Por quê? Porque eu já estou num processo de despertar, tá? Então, quanto mais o sono é profundo, mais o sonho é ilógico, mais ele é irracional, mais é desajustado e eu não lembro dele, tá? Os sonhos que têm enredo, que têm história, que têm clareza, eu tendo a estar perto do despertar. Eu tendo a ter já alguma consciência daquilo ali, tá bom? Dormir é muito importante. De noite, as nossas experiências acumuladas do dia, elas se organizam. As minhas memórias de curto prazo, que é essa memória executiva. O que é memória de curto prazo ou memória executiva? Estou conversando com você, não estou?
Ao mesmo tempo eu sei que o seu Orlando tá aqui, que o Diego tá de pé lá, né? Eu sei que o Leonardo tá ali, que o Gu tá aqui. Enfim, eu tenho uma imagem espacial. Isso é memória, tá aqui em mim. Agora imagina se eu guardasse isso a minha vida inteira, todos os dias. Todas essas informações. Ia faltar giga. Não existe. Ia faltar giga, né? Ia faltar giga pra caramba, tá? Então, as emoções também são responsáveis por dizer pra mim quais memórias são importantes eu guardar. A cortina ali, a risadinha do camarada ali, o Diego de pé ali, tudo isso aí, vai sumir, não vai ficar. A borboletinha que passou, tá? Enfim, então a memória de curto prazo, ela some, vai embora, se esvazia. As coisas que são importantes, que minhas emoções consideraram importantes, vai pertencer ao meu plano de fundo, ao meu inconsciente, vai se tornar memória de longo prazo. As coisas terríveis, horripilantes, que eu tenho medo, elas ficam ainda mais escondidinhas lá para trás, lá no subconsciente mesmo, que é uma outra areazinha, a gente fala sobre isso qualquer hora. Então o sono é muito importante, porque ele vai gerar o descanso e ele vai organizar a minha mente. Se alguém aqui já teve a experiência e conseguir identificar o que eu vou falar, ótimo. Se não, presta atenção daqui para frente. Se eu estou estudando uma coisa hoje e eu percebo isso no violão muito facilmente, eu estou ali fazendo um exercício tal, beleza. Eu estava com uma capacidade 6 na hora que eu fui dormir. Guardei o violão. Durmo. No outro dia acordo e vou repetir o exercício. Parece que eu fiquei treinando a noite inteira. Eu volto com a capacidade 9 já. Identifico. Na verdade, eu processei tudo aquilo, eu organizei aquela informação. O meu sono foi importante. Legal, galera. Então, desviamos um pouquinho para falar um pouco sobre o sono. O descanso é extremamente importante. Então, a gente já viu que o pensamento, ele vem inevitavelmente, que ele pode vir como funções simplesmente emocionais, pode vir aleatoriamente, né? Que a minha cognição, ela vai entrar ali e vai botar ordem nesse galinheiro todo, tá? Que é do inconsciente, do nosso plano de fundo, ou seja, as nossas experiências, todo o nosso conhecimento acumulado, que o pensamento se projeta, né, que ele é resgatado pelas emoções ou pela cognição e se faz presente. Vimos que a sensação é o tocar, é o olhar, é o degustar, é o sentir. O sentimento, cara, o que é o sentimento? Quando eu olhei a Tiffany, meu corpo manifestou um monte de coisas que eu não faço ideia, que eu não sei o que está acontecendo, tá? A hora que eu percebo isso e consigo falar o que eu sinto pela Tiffany, eu não vou falar, eu sinto pela Tiffany uma dilatação arterial, uma dilatação da minha pupila, né? Um aumento no meu batimento cardíaco. Eu não vou falar que eu sinto isso pela Tiffany, né? Eu vou falar o quê? Eu amo a Tiffany. Quando eu torno a minha emoção, que são questões fisiológicas, consciente, eu dou um nome para ela. Isso é sentimento. Eu amo ela. Eu tô com raiva dele, tá? Então é isso. O sentimento é a consciência da minha emoção. O meu pensamento, ele vai gerar uma emoção em mim, tá? Ele é gerado por emoções e ao mesmo tempo ele gera outras emoções. Por exemplo, eu vi a Tiffany, vem aqui o meu pensamento. Se minha cognição não entrar, essa emoção vai se explodir lá em cima e aí eu crio um estuprador. Vai lá e pega ela do jeito que achar que deve. Se eu sou um ser civilizado, minha emoção vai vir, vai criar um pensamento desejoso, minha cognição vai vir e vai falar, a forma correta de fazer isso é assim. Eu crio uma emoção mais branda, mais coerente, né? E vou até a Tiffany com tranquilidade. Ou é? Gera o meu comportamento. Só que essa emoção, antes dela fluir, ela pode sofrer intervenção da minha inteligência. E é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar ser senhores de nós mesmos, senhores de nossas decisões, e não deixar que esse automático nos governe. Porque daí sim, a emoção que eu vou criar, ela vai conseguir me levar até o meu objetivo sem que eu cause danos a ninguém, nem a mim próprio. Uma coisa que a gente conhece, todos nós conhecemos, né, que vai mostrar mais ou menos como é que isso acontece, é a obsessão, que é a última coisa que eu quero tocar aqui, porque que ela acontece. Pessoal, quanto mais intensa for a emoção, menos eu consigo dar atenção para isso. Mais urgente ela vai querer gerar o comportamento, tá? Isso é a fissura, por exemplo.
Sabe quando o botãozinho é apertado? Pronto, ficou tomado, galera. A inteligência ficou lá para trás. Eu costumo dizer que existem algumas linhas que quando a gente cruza, a gente não consegue voltar com a inteligência, porque eu deixei a inteligência do outro lado da linha. É mais ou menos assim que funciona, tá? Então, emoções extremamente intensas, por exemplo, o medo, o pânico. Quando uma pessoa está em pânico, ela faz coisas aleatórias, por exemplo, uma fobia, né? Sai pulando, gritando, vira um bicho, né? Um animal. Então, assim, não é nada lógico, não é nada racional. Nem convém que fosse. Imagina, eu tô aqui, pulo uma onça pintada no meio da sala e eu começo, isso é uma onça, ela tem presas e garras, acredito que eu não consigo com ela. Acho que é melhor eu sair correndo. É a pior coisa que tem que você fazer. Olha, velho. O bagulho é o seguinte, ela pulou aqui, cai, tchum. Então a emoção é necessária. Então a emoção ela tem esse poder de me dominar e gerar o comportamento. Eu dei alguns exemplos, o medo, o pânico, né, uma fobia. Pavor. A obsessão ela segue mais ou menos o mesmo padrão. Ela vai gerar um padrão de desejo. Todos os meus afetos, ou seja, o que eu sei sobre meus filhos, minha esposa, meus compromissos e tudo mais, eu não consigo resgatar o sentido dessas coisas. Eu posso até pensar na minha filha, eu posso até pensar na minha esposa, eu posso até pensar no meu trabalho, mas eu não consigo resgatar a importância real daquilo. Ou seja, eu tenho o significado conceitual do que é esposa, do que é filho, do que é trabalho, mas o significado afetivo, por quê? Porque emoção é afeto e o meu afeto se focalizou todo em uma coisa, meu objeto de desejo. Assim como o meu afeto pode se focalizar na onça pintada. Muitos predadores são abatidos quando estão caçando, porque a atenção se volta para o objeto de desejo. E quando eu tenho um objeto de desejo, tudo em mim se volta para ele. Quando você está olhando para uma moça, só tenho olhos para você. Até o jeito de falar já bate, né? Só tenho olhos para você. Eu miro mesmo, cara. Todo o resto sumiu. Parece e é mais ou menos o que acontece. São os meus mecanismos de atenção. Eu dou atenção. Meu corpo ele foi programado para dar atenção ao que me dá prazer e ao que me causa dor. Eu tenho esse mecanismo dentro de mim. Eu busco o que me dá prazer e fujo do que me causa dor. É isso que me mantém vivo. E é por isso que a droga é uma desgraça. Porque ela me mata, só que ela me dá prazer. E na natureza, normalmente, o que dá prazer é o que me mantém vivo. E o que causa dor é o que me mata. A droga vem, subverte isso, corrompe isso, e ela é algo que é capaz de me dar prazer enquanto me mata. Então eu dirijo minha atenção para essas coisas. A obsessão ela acontece por causa disso. É como se eu me voltasse só para aquele objeto de prazer. É uma emoção que grita, minha atividade cognitiva fica esquecida, fica de lado. É muito difícil eu conseguir pensar dentro de um quadro desse. Aí vem a sua pergunta, como é que eu faço então? Estamos condenados a usar para o resto da vida? Não. Nós vamos criar ferramentas para que esse quadro emocional não chegue. Eu não consigo lutar contra ele. Então, inteligência emocional, gente, não é eu pegar uma emoção forte e saber lidar com ela. É eu impedir que uma emoção forte se espalhe em mim. É eu impedir que ela chegue, tá? Como que nós fazemos isso? Vou perceber fatores emocionais, eu vou ouvir relatos, vou ver aonde o coraçãozinho bate mais alto e vou falar um pouco melhor sobre isso. Né? Reformula o que você está falando, até você ir percebendo que na verdade toda história, toda percepção possui 2, 3, 4, 1 bilhão de lados, vários pontos de vista, e que normalmente eu tendo a fazer com que o meu ponto de vista seja hipervalorizado e catastrófico. Porque se eu sou um ser que tem a atenção voltada para a dor, por exemplo, eu fico procurando coisas que podem me causar dor, ou seja, objetos de risco, eu fico pensando muito sobre o quê? Quais são as possibilidades das coisas darem errado. Então, se eu estou aqui dentro, cara, a tendência é eu ficar pensando em tudo que possa dar errado na vida. Porque eu fico querendo resolver todos os problemas antes que eles aconteçam. O meu corpo ele nasceu para se defender. Só que às vezes ele faz isso me prejudicando. Porque na verdade eu não tenho nada para fazer em relação àquilo agora. Agora eu estou aqui dentro, não tenho nada para fazer em relação àquilo. Não é errado pensar dessa forma, Leandro. Mas
É automático, errado, né? Só que vem, precisa ter uma habilidade. Você está se defendendo desse... Isso. E qual é a habilidade? Duvida do seu pensamento. Ou seja, eu duvido desse pensamento, eu crio uma crítica sobre ele, ou seja, eu trago para mim toda a minha história, reflito sobre os aspectos dessa história, e depois de eu perceber que o que eu estou pensando é absurdo, eu determino uma nova forma de pensar. Trouxemos vários conceitos hoje. Ficou simples compreender. O pensamento ele é inevitável, só que ou ele vem de lugares que eu não controlo, ou seja, minha mente vai criar o que ela quiser e vai fazer o que quiser de mim, inclusive eu ir atrás de um cachimbo e eu escrever de ponta cabeça, ou eu determino minha forma de pensar e as emoções que eu tenho. São habilidades, é necessário treinar. Por isso que não adianta eu ficar aqui dentro aprendendo conceitualmente isso, se eu chegar e ficar o dia inteiro deitado no meu quarto remoendo coisa, ao invés de falar, isso que eu estou fazendo é exatamente o contrário do treinamento que eu preciso passar. O que eu tenho agora? Eu tenho galera conversando lá fora, eu tenho uma mesa de bilhar, tem a TV a cabo ali, não sei, cara, eu vou dar um jeito de usar o que eu tenho para me sentir bem. E o que eu tenho nesse momento é o que está aqui. Duvidem de seus pensamentos, tá? Coloquem em prática aquilo que vocês sabem que é o certo. Saber é muito pouco, fazer é que importa. Valeu, galera? Valeu, Obrigado pela atenção.